Ontem nós compartilhamos com os irmãos sobre a importância de termos uma vida cheia do Espírito. E vimos a situação dos discípulos, como eles eram. E nós vimos que eles eram iguais a nós, certo? Com seus medos, suas fraquezas, seus defeitos, muitas situações com falta de paz, e mesmo recebendo o enviar do Senhor, acaba indo pescar. Mas o Senhor é o Senhor que soprou no interior deles o Espírito. Mas mesmo eles tendo recebido o Espírito, vimos que ainda estavam em uma situação não tão adequada. O Senhor falou então para que eles pudessem esperar a promessa do Pai em Jerusalém. E o Senhor continuou aparecendo a eles. Não é pelo fato de eles terem falhado ou terem tido suas fraquezas que o Senhor deixou de aparecer a eles. O Senhor continuou aparecendo a eles e falando com eles. E o Senhor apareceu a muitos. Nós vimos em 1 Coríntios, capítulo 15, que Ele apareceu ali para 500 pessoas. Mas aqueles que estavam orando, unânimos e perseverando, eram somente 120. Isso mostra o quê? Isso mostra que dentre todos os que receberam, havia um grupo que tomou aquilo de uma maneira séria diante do Senhor. E eles começaram a esperar. Não esperar passivamente, mas esperar de uma maneira ativa, isto é, orando, perseverando em oração. Eles estavam orando e se esvaziando. Para quê? Para que o Senhor os pudesse encher com o Espírito. Sabe, a espera é a coisa que, vamos dizer, a coisa mais difícil para nós, né? Ninguém gosta de esperar. Todo mundo quer na hora. E principalmente quando tem uma espera, quando não está definido o prazo. Quando define o prazo, ainda diz, não, você espera 5 dias, daqui a 5 dias está pronto. Você tem uma noção, bom, daqui a 5 dias. Mas quando diz assim, você espera. Quando? Não, espera. Aí, para nós, isso é um sofrimento. Mas esses discípulos aqui, esses 120, eles perseveraram. Nós vamos esperar, mas nós vamos orar. Orar para quê? Para que o Senhor possa enviar essa promessa que nós tanto necessitamos. Em Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Para ser testemunha, irmãos, é necessário poder. Aqui tem uma ordem. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O grau de testemunho que nós damos demonstra o grau de poder que nós recebemos. Irmãos, você quer ser testemunha? Testemunha e mártir é a mesma palavra. Para darmos o testemunho, exige-se entregar nossa vida. E isso nós só conseguimos com o poder que vem do Espírito. Nenhum homem em si mesmo, em seu próprio ser, em seu próprio poder, consegue isso. Irmãos, nós vimos como esses discípulos, eles estavam fechados, trancados em recintos porque tinham medo. Mas, graças a Deus, em Atos 2, chegou o dia.
porque eles estavam vazios. Chegou o dia, o Senhor disse: agora está bom. Agora eu posso enchê-los. Eles se esvaziaram. Por isso, irmãos, é tão importante nós nos esvaziarmos. Por um lado, nos esvaziarmos pessoalmente. Agora, irmãos, eu quero falar o outro lado. É nós nos esvaziarmos coletivamente. Coletivamente não quer dizer simplesmente todos nós juntos. Hoje de manhã eu quero fazer um pedido aos casais. Que todos os casais possam juntos se esvaziar diante do Senhor. Esvaziar juntos. Porque somente quando nós nos esvaziamos juntos, podemos alcançar unanimidade. Não é fácil. Por isso que aqui fala perseverar. Nós podemos escolher não fazer isso e viver uma vidinha assim, ou nós podemos escolher fazer isso e sermos enchidos pelo Espírito. Irmãos, quando eles foram enchidos pelo Espírito, realmente ocorreu grande mudança na vida deles. Vamos ler Atos capítulo 4. Versículo 13. Vamos ler. Atos 4, 13. Vamos ler com todo o nosso ser. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Aqui, olha, intrepidez. Intrepidez. Vamos ler também versículos 19 e 20. 18 a 20 melhor. Nesse mesmo Atos 4, tá bem? Vamos ler com todo o nosso ser. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Amém. Atos capítulo 5. Versículos 28 e 29. Vamos ler. Dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchesse Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Versículos 40 a 42. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amém. Irmãos, nós podemos ver que mudança. Que mudança, irmãos. Pessoas que tinham medo, agora se tornaram pessoas intrépidas.
Pessoas que tinham medo de morrer, agora não tinham mais medo de morrer. Por quê? Porque eles foram enchidos pelo Espírito. Irmãos, essa mudança também pode ocorrer em nós. Essa mudança não é fabricada pelo homem. Homem nenhum pode fazer isso. Só o Espírito do Senhor pode. Por isso, irmãos, nós vimos a importância de nós nos esvaziarmos para sermos enchidos. Primeiro passo é esvaziar-se. Esvaziar-se. Irmãos, eu quero falar esvaziar-se de tudo. Eu vou tocar um ponto muito prático. Você está acostumado a vir para a reunião. Você tem seu costume, uma maneira de se portar na reunião. Você tem que se esvaziar disso. Você tem que se esvaziar da maneira como você reúne. Certo? Você está disposto ou não? Você pode dizer, Miguel, você está metendo na minha vida? É mesmo. Deus quer meter-se na sua vida. Quer mudar tudo. Começando da maneira de reunir. Ah, mas eu estou acostumado assim. Você pode escolher viver no seu costume ou viver cheio do Espírito. Irmãos, nós não imaginamos como os nossos costumes são um grande obstáculo para Deus nos encher. Realmente, irmãos, é um grande obstáculo. Vamos orar diante do Senhor agora. Gostaria que você se pusesse em pé e orando em voz alta, pedir a Deus para se esvaziar da maneira de reunir-se, da maneira de portar-se na reunião. Vamos orar com o Espírito forte. Amém. Amém. Vamos ler Atos capítulo 2, versículos 11 a 15. Gostaria, irmãos, que todos nós pudéssemos ter um coração aberto para o Senhor, para receber essas palavras. Essas palavras vão tocar lá dentro para mudar o nosso ser. Atos capítulo 2, versículos 11 a 15. Vamos ler com espírito forte, irmãos. Amém. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios,
como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Amém. Irmãos, vamos prestar atenção em alguns pontos aqui. Essas pessoas estavam maravilhadas, atônitas, perplexas. Por quê? Porque eles estavam ouvindo falar em suas próprias línguas as grandezas de Deus. Daí eles falaram: que quer isso dizer? Alguns que zombavam falavam: estão embriagados. Preste atenção ao versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11. Então se levantou Pedro com os 11. Irmãos, quando eles foram enchidos pelo Espírito, houve uma manifestação, uma expressão. Esses 12 se tornaram uma só pessoa. Não eram mais 12 indivíduos. Os 12 agora eram um só homem. E característica deles: as pessoas que não entendiam nada falaram: estão embriagados. Estão embriagados. O que quer dizer embriagado? Vamos dar uma lida em Efésios 5, 18. Efésios capítulo 5, versículo 18. Vamos ler. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Embriagar-se não é somente ser embriagado de vinho, por exemplo. Uma pessoa embriagada do vinho, não é simplesmente alguém cheia do vinho. Uma pessoa cheia de vinho é uma pessoa possuída pelo vinho. Os irmãos entendem? Não é somente estar cheio, é estar possuído. Então, quando eles viram esses discípulos e falaram que eles estavam embriagados, esses discípulos, esses estavam ali, não somente estavam cheios do Espírito, estavam possuídos pelo Espírito. O Espírito havia preenchido totalmente. O Espírito estava dominando. Irmãos, nós temos que perceber uma coisa. Deus nos deu o Espírito. Você tem o Espírito? Tá bom. Deus nos deu o Espírito. Nós temos o Espírito agora já habitando dentro de nós. O que nós temos que fazer? Nós temos agora usar esse Espírito. Usar esse Espírito para quê? Nós temos que usar esse Espírito para nós sermos enchidos pelo Espírito. Nós não temos o Espírito simplesmente para ter o Espírito. Nós temos esse Espírito para nós usarmos, para nós sermos enchidos pelo Espírito. Quando você tem Espírito, você usa o Espírito. Mas quando você está cheio de Espírito, o Espírito usa você. Irmãos, hoje não é uma questão simplesmente de você ter ou não ter Espírito, mas a questão é: o Espírito usa você? Eu falei sobre a nossa maneira de reunir. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós chegamos na reunião como espectadores. Vamos ver o que vai acontecer hoje.
vamos ouvir se o hino vai ser bom, vamos ouvir se a palavra vai ser boa, e eu vou no final da reunião, vou dar uma nota. Nota 10, nota 5, nota 1, depende se eu gostei ou não gostei. Irmãos, nunca nós vamos ser enchidos do Espírito dessa maneira. Então nós não vimos ainda o que é uma reunião da igreja. Irmãos, nós não chegamos aqui para sermos espectadores. Nós chegamos aqui para nos enchermos do Espírito e mergulharmos no Espírito. E ainda mais, nós chegamos aqui para entregar o nosso ser, de tal forma que, no final da reunião, nós nos tornamos um só homem. Se eu venho para a reunião para me preservar, eu fico aqui isolado em mim mesmo, eu não vi ainda o corpo. Isso aí não é uma reunião social? É uma reunião social? O que eu estou fazendo aqui? Dar uma nota para a reunião? Eu estou aqui, irmãos, para mergulhar no Espírito. Para que no final da reunião não haja mais Miguel, não haja mais João, não haja mais Pedro, mas haja um só homem. Você quer isso? Nossa falha, irmãos, é muito grande. Nossa falha é muito grande. O grande problema é que no final da reunião nós ainda estamos inteiros. Eu ainda sou eu, você ainda é você. Mas nessa manhã você quer mudar essa situação? Você ainda quer ficar você sendo você mesmo no final da reunião? Mas se não houver entrega, se não houver uma entrega, um despojar de si e uma entrega para o Senhor, você ainda vai ser você mesmo. Eu ainda serei eu mesmo. O Senhor precisa abrir os nossos olhos. Esses discípulos, cada um era a sua própria pessoa, mas no dia que foram enchidos, Pedro levantou, os 11 se levantaram, aqui havia um só homem. Eu quero isso, irmãos. Eu quero me entregar para isso. Eu quero me perder nisso, porque isso é o que Deus deseja. Se eu quero viver uma vida plena do Espírito, esse passo eu tenho que dar. Mas ninguém vai forçá-lo, irmão. Ninguém vai forçá-lo. Êxodo 25, versículo 1. Êxodo 25, 1. Um e 2, vamos ler, 1 e 2, tá? 25, 1 e 2, vamos ler. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Versículo 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Quem deve trazer oferta? De acordo com o versículo 2. Quem deve trazer oferta? Hein? Quem? Quem? Todo homem? Todo homem cujo coração o mover para isso. Tem outras traduções que falam todo homem
voluntariamente fizer isso. Irmãos, a edificação será feita com quem tem espírito voluntário. Deus não vai obrigar ninguém. Falta espírito voluntário. Quem for voluntário vai trazer, e esses que trarão, farão esse santuário para o Senhor. Vamos ler ainda 1 Crônicas. (29). Versículos 3 a 9. 1 Crônicas 29, versículos 3 a 9. Vamos ler. Vamos ler. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto... Irmãos, todos vamos ler, tá bem, irmãos? Todos, com espírito, irmãos. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário, 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram, deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 1.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Amém. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Irmãos, você sabe como se mede o espírito, o nível de espírito voluntário na reunião? É pela quantidade de orações espontâneas que há. Porque cantar, quando pedimos, vamos cantar, todo mundo canta, né? Isso não é voluntário ainda. Canta porque todo mundo canta. Vamos dizer, não, então vamos compartilhar em grupinhos. Tudo bem. Você fica ali, não, estou constrangido aqui, eu vou também compartilhar no meu grupinho. Mas oração, eu quero fazer uma pergunta, irmãos. Quantas orações espontâneas voluntárias há na igreja Uberaba, nas reuniões? Quantas?
Se você tem ou não tem espírito voluntário, é só saber se você ora voluntariamente ou não. Irmãos, hoje de manhã nós estamos fazendo uma cirurgia, um corte profundo. Porque nós podemos escolher a vidinha que estamos vivendo ou ter uma grande mudança em tudo isso. Eu digo, isso aqui influencia na nossa vida familiar, na nossa vida, no nosso trabalho, em todas as coisas. Porque é aqui que nós somos abastecidos, não é? Se nesse momento de abastecimento nós saímos com meio tanque, ou 1/10 de tanque, como você quer vencer o resto da semana? Se não tem espírito voluntário aqui, também não tem espírito voluntário em casa. Você já orou voluntariamente na reunião? Isso mostra, irmãos, como estamos carentes do Espírito. Nossa visão é uma visão muito míope. Nossa entrega ao Senhor é uma entrega parcial. Vamos ler Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Vamos ler. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Vamos orar e ler esse versículo 2-2. Amém. Quando fala que amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, ele quer dizer o seguinte: quando fala todo o teu coração, nós sabemos que o coração é composto da alma, as partes da alma mais a consciência. Isso mostra o quê? Isso mostra o envolvimento do Espírito nesse amor. Então nós temos que amar com todo o nosso espírito. Geralmente aí não há problema, no espírito não há problema. Toda a tua alma, geralmente aí há problema. Mas se nós temos o coração, daí na alma não há problema, certo? E de toda a tua força, isso se refere ao seu corpo. Então amar a Deus é corpo, alma e espírito. Amar a Deus é com todo o nosso ser. Muitas vezes nós somos demasiadamente espirituais. Eu amo a Deus em espírito. Mas se não envolver a alma e o corpo, não serve. Você vai dizer, mas o corpo é importante? É. Por exemplo, se eu falar para a Rebeca assim, o meu corpo sem nenhuma expressão: querida, eu te amo.
Estou louco de amor por você. Muito, muito, muito. Mas olha a alegria que eu tenho. Miguel está louco. Se eu falar para Rebeca, Rebeca, eu te amo, mas não com todo o meu ser, o que será que ela vai fazer comigo? Eu quero fazer uma pergunta, irmão. Você ama a Deus com todo o seu ser? Isso inclui seu corpo. Isso inclui seu corpo. Como você manifesta o seu amor a Deus se o seu corpo não está envolvido? Como você manifesta a sua alegria se seu corpo não está envolvido? Como você diz assim, Senhor, eu te entrego todo o meu ser, mas seu corpo você não entrega? Irmãos, eu vou falar uma coisa. Nós temos um sério problema de comunhão com Deus, porque nós não usamos todo o nosso ser. Esses tempos atrás nós tivemos uma comunhão sobre tudo que é em mim, bendiga seu santo nome, não é isso? Se todo o nosso ser não estiver envolvido na comunhão com Deus, nosso desfrute, nossa comunhão, nosso contato com Deus sofre um tremendo desconto. É preciso usar todo o nosso ser, amar a Deus, corpo, alma e espírito. Isso é a expressão do seu ser. Irmãos, nós somos sempre embriagados por todo tipo de vinho nessa terra, mas nós não somos embriagados do Espírito. Eu vou te dar um exemplo, claro. Quando chega um problema sério para você, digamos, bateram no seu carro. Você estava em casa, de repente, brum, houve um barulhão. Daí alguém me diz assim, bateram no seu carro. O que você faz? Hã? Você diz, tá, obrigado pela informação. Fica sentado? Hã? Sai correndo. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Que é? Meu carro estava parado. Não, eu não acredito. Meu carro estava parado, você bate no meu carro? O que é isso? Não é? Isso mostra claramente que você foi tomado pelo problema. Você foi embriagado por esse vinho do problema. Daí você pergunta pro cara, você tem seguro? Não. Você tem bens? Não. E esse carro aí? Alguém me emprestou, eu não tenho nada. Daí você já volta para casa e diz, e agora, tia? Puxa, que prejuízo eu tenho agora. Oh, Senhor, e agora? E agora? E agora? E agora? Daí chega um irmão, irmão, tudo bem? Irmão, você não acredita o que aconteceu comigo? Que bateram no meu carro. O carro estava parado. Estava parado, irmão! Você está possuído pelo problema. O problema está controlando você. Corpo, alma e espírito, não é? E Deus? E as coisas de Deus? Por que nós não deixamos o Senhor tomar conta de todo o nosso ser? Você já alguma vez na reunião, você ficou louco pelo Senhor? Senhor é maravilhoso! Aleluia, o Senhor é maravilhoso! Isso mostra o quê? Que o Senhor tomou todo o seu ser, corpo, alma e espírito. Eu já vi irmãos possuídos por problemas.
Porque eu também, muitas vezes, já fui possuído por problemas. Eu fico lá caminhando lá dentro de casa. Não é possível. Não é possível que está assim. Não é possível que está assim. Ai, e agora? E agora? Oh Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu estou pensando no problema. Mas eu pergunto, você já em casa, já fez assim, puxa Senhor, você é maravilhoso. Oh, que bom, aleluia. Oh Senhor, que Senhor maravilhoso eu tenho. Ele está me dando vida. Você já fez isso em casa? Ou nós só deixamos os problemas nos possuírem? Irmãos, isso mostra claramente que nós ainda somos escravos de muitas coisas. Mas nós podemos mudar isso, irmãos. Sabe quem vai mudar a igreja Uberaba? São os de espírito voluntário. Eu gostaria, Deus gostaria também, que todos fossem voluntários. Será isso possível? Eu realmente não sei, irmãos. Vamos ter um minuto de oração. Quem tem espírito voluntário, ore ao Senhor. Ore ao Senhor pela igreja. Ore ao Senhor por si mesmo. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Amém. Vamos ler com o Espírito forte, todo o nosso ser. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar,
segundo a sua boa vontade. Irmãos, você talvez diga, irmão Miguel, eu realmente quero ser voluntário, mas eu não consigo. Eu quero ter esse espírito voluntário e não consigo. Eu tenho esse desejo, mas esse querer não é forte dentro de mim. Então, irmãos, qual é o caminho? É usar todo o seu ser para contactar o Senhor. Use todo o seu ser para contactar o Senhor. E o Senhor então vai energizá-lo. Esse efetuar é produzir, energizar. Vai te dar energia, vai energizar o seu querer. E vai te dar esse espírito voluntário. E aí vai ter o realizar, você vai fazer também. O querer, Deus vai produzir através da nossa comunhão com Ele. Mas nós temos que dar o primeiro passo, que é usar todo o nosso ser para ter comunhão com o Senhor. Aprender a usar. Sabe, quando o irmão, em 1970, o irmão Winnesley esteve no Brasil tendo comunhão conosco sobre invocar o Senhor, usar o nosso espírito, ele disse o seguinte: diz, vocês não estão acostumados a usar todo o seu ser. Todos nós estamos muito presos em nossas tradições, nossos costumes. Eu quero dar uma sugestão para vocês. Você, todos os dias, durante um tempo, você se fecha no seu quarto, sozinho. E lá, você usa todo o seu ser para tocar o Senhor e orar e ler alguns versículos. Isso quer dizer o quê? Não é uma questão de simplesmente estar sentado. Por exemplo, eu posso estar ali, porque Deus é quem efetua. Amém. Deus é quem efetua. Amém. Deus é quem efetua. Oh, Senhor, o Senhor é quem efetua. Mas muitas vezes, quando eu estou ali sentado fazendo isso, minha boca está falando Deus é quem efetua, mas minha mente está preocupada em outra coisa. Porque minha mente está tomada por outra coisa. Por quê? Porque eu não estou usando todo o meu ser para ter comunhão com Deus. Nós não estamos acostumados. Então ele diz o seguinte: usa todo o seu corpo, se fecha no quarto, daí você fica louco lá. Porque Deus é quem efetua. Amém. Deus é quem efetua. Senhor, efetua em mim esse querer. Senhor Jesus, efetua esse querer em mim. De pé, usando o seu corpo. Você vai descobrir, irmão, que você vai estar livre de muitas outras coisas. Não consegue mais tomar sua mente. Você pode, com o seu ser, totalmente tocar o Senhor. Aí você vai entrar em um nível de desfrute maravilhoso. Exercite isso por 1 ou 2 meses. Daí você aprendeu a usar todo o seu ser. Depois que você aprendeu a usar todo o seu ser, você já não precisa ser mais tão louco, porque você aprendeu a usar. Entendeu? Aprendeu, você exercitou, aprendeu a usar todo o seu ser. Daí mesmo você pode estar sentado no ônibus, quando você está ali, oh Senhor Jesus, invocando, todo o seu ser está ali. Porque você aprendeu a usar todo o seu ser. Entendeu, irmão? Mas o problema é que no início tem que quebrar as amarras. Nós temos que aprender a usar. Nós ficamos já condicionados pela cultura, pela religião, pelos costumes. O negócio é praticar. Vamos agora todo mundo nos colocar em pé, orar e ler esse capítulo 2, versículo 13, sozinho. Esqueça de que tem alguém do seu lado, tá? Esqueça que tem alguém do seu lado. Põe-se em pé, esqueça que tem alguém do seu lado. E use seu corpo, alma e espírito de uma maneira louca diante de Deus. Tá? Se possível, deixa a Bíblia na cadeira. Para você usar suas mãos também.
Amém. Amém. Irmãos, nós devemos aprender a ser embriagados com o Espírito, embriagados com a Palavra. Já chega de problemas encherem nosso ser, de arrancar cabelos por causa do problema. Vamos arrancar cabelos no Espírito. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, estive na Argentina, exatamente para ter comunhão sobre esses pontos. Recebi vários e-mails dos irmãos. Irmãos se derreteram diante de Deus. Foram praticar. Irmãos que de noite voltaram, depois da reunião voltaram para casa. Foram praticar. Outro dia mandaram e-mail. Diz, irmão, eu não tenho como expressar o que eu toquei. Tocou Deus. Com todo o seu ser. Foram enchidos pelo Espírito. Vamos ler Apocalipse capítulo 12, versículos 10 e 11. Apocalipse 12, versículos 10 e 11. Vamos ler em pé esses dois versículos, tá? Vamos ler em pé, 10 e 11. Vamos usar nosso espírito para realmente estar na mesma harmonia desses dois versículos, tá bem? Nossa voz com a grande voz do céu. Certo, irmãos? Vamos usar nosso espírito, tocar nessa realidade e vamos ler juntos esses dois versículos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Não amaram a própria vida. Amém.
Agora veio a salvação. Agora veio a salvação. O poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Nós não somente temos o Espírito, nós temos o sangue do Cordeiro. Esse sangue que nos limpa, que nos purifica de toda acusação, que nos limpa de todo pecado, certo? O sangue, irmãos, tem duas funções. Primeira função, calar a boca do inimigo. Segunda função, abrir a nossa boca. Quem aplica o sangue, cala a boca do inimigo e abre a sua boca. Certo? Muitos não abrem a boca na reunião porque estão debaixo da acusação. Não estão aplicando o sangue. Mas é hora de aplicar o sangue. Certo? Aplica-se o sangue, cala a boca do inimigo e abrimos a nossa boca. E a nossa boca abre para dar a palavra do testemunho. Vamos ler Salmo 8. Salmo 8. Versículo 2. Vamos ler. 8:2. Salmo 8, versículo 2. Vamos lá. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Sabe, irmãos, da sua boca pode sair força para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Da sua boca sai força. Diga, irmão, da minha boca sai força para emudecer o inimigo e o vingador. Amém! Irmãos, negócio é o seguinte: aplicar o sangue, calar a boca do inimigo, abrir a nossa boca. Irmãos, se todos nós abrimos a boca na reunião, imagina a força. Onde vai estar o inimigo? Caladinho. Caladinho! Não você calado, mas o inimigo calado. Você ainda quer ficar calado? Agora, tem uma coisa que nos faz ficar calados. É amar a nossa própria vida. Para vencer o acusador, precisamos do sangue do Cordeiro, palavra do testemunho e mesmo em face da morte, não amar a própria vida. Eu tenho medo de falar errado. Quem colocou esse medo em seu interior? Deus? É o Espírito? Satanás. Satanás colocou. Com esse medo ele faz você ficar calado. E quando você fica calado, ele também permanece, ele tem espaço no seu ser. Chega de dar lugar para Satanás, irmãos. Chega de dar lugar para Satanás. Não ame a sua própria vida. Você tem medo do quê? Tem medo dos irmãos? Tem medo de falar, levantar e falar Jesus é o Senhor? Tem medo de falar eu amo Jesus? Tem medo de ficar em pé diante dos irmãos? Mas quantos de nós está preso
e fica quieto por causa disso. Como nós vamos nos encher? Se o inimigo cala, nos prende. Se nos prende aqui, nos prende em casa também. Nos prende em muitas outras coisas. Pelo fato de amarmos a nós mesmos, nós damos toda uma base para o inimigo trabalhar. Ricardo olhou para mim assim, com olho meio torto assim. Eu já, esse irmão, que amor, que nada, meu. Me olhou daquele jeito. Por que você tem essa reação? Porque ama a si mesmo. Nós temos que perceber, eu não sou amável. Mesmo que ele não me ame, ele tem razão em não me amar, porque eu não sou amável. Mas ele é meu irmão, na verdade ele me ama. Ele não olhou feio para mim. O problema está no meu interior. Quando nós entramos na vida da igreja, todos os irmãos eram amáveis. Todos eram lindos. Mas com o decorrer do tempo, agora estou vendo quem você é. Daí os irmãos foram ficando cada vez mais feios. Os irmãos mudaram? Não. Você mudou. O seu interior ficou feio. Se você olha para os irmãos, são todos feios. É um claro sinal de que seu coração está muito feio. Você tem que dizer, Senhor, eu quero te tocar. Renova meu coração. Eu quero voltar a ver os irmãos e achar todos lindos. Agora, se você olha para os irmãos, são todos lindos, seu coração está lindo. Irmãos, é hora de usar o Espírito. É hora de usar todo o nosso ser. É hora de abrir a nossa boca e expulsar e vencer esse acusador, esse inimigo. E aí vem a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Agora, vamos falar um para o outro, usando todo o seu ser, de uma maneira louca. Um vai falar para o outro, versículo 10 e 11, tá bem? Um fala o 10 e 11, depois o outro fala 10 e 11 para o outro, tá? Mas usando todo o seu ser. Não como se fosse falar assim, o negócio é o seguinte, agora tem salvação, viu? Não. Nós estamos compartilhando na Argentina, que agora vai ter a Copa do Mundo, não é isso? Daí vai ter gol do Brasil. E quando chega o gol do Brasil, como é que você vai falar? Você está assistindo assim, e, olha só, aquela bola entrou na rede, né? Puxa, que bonitinho. É assim que você vai... Chegou o Ronaldinho, jogou lá dentro, você diz assim, olha, ele chutou, viu? E entrou lá, interessante, né? É assim? Gol! Eu estava compartilhando com os irmãos assim, lá na Argentina, e perguntei para o irmão, se a Argentina fizer um gol, como você vai falar? Ele levantou e disse assim, eu vou falar, gol! Eu disse, não vem com essa não. Não vem com essa não. Daí chamei outro irmão, você irmão. Ele levantou ele, gol! Você usou todo o seu ser para falar esse gol, né? E eu estava tendo comunhão com o irmão Amir, e ele falou o seguinte, um irmão perguntou para ele assim, irmão Amir, quando nós estamos orando e lendo assim, ou tendo comunhão com Deus, qual deve ser o nível da nossa voz, né? O volume da nossa voz? O irmão Amir falou para ele o seguinte, a mesmo nível e voz quando você está brigando com sua esposa. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Eu não estou falando de ficar na carne. Mas quando você está lutando pelo seu direito, isso aqui é assim mesmo. É assim, viu? É!
você que está errado. Isso por quê? Porque você deixa tomar conta do seu ser. Você deve deixar Deus encher seu ser. Fica embriagado do Espírito. Certo? Agora, eu vejo que alguns irmãos ainda não estão muito soltos. Você diz, Miguel, você está me forçando. Eu vou forçar mesmo hoje. Eu não sou de forçar, mas eu vou forçar. Você, o cara lá está com o braço engessado, né? Ficou 2 meses, braço engessado, mexe? Não mexe não. Você vai dizer, exercita, força, não é? Tem que ir forçando, não é isso? Eu não digo que de uma vez... Mas tem que praticar todo dia, irmãos, verdade? Eu quero que vocês pratiquem todos os dias. Agora nós vamos falar para o outro, versículos 10 e 11. Mas falar como se você estivesse transmitindo a maior notícia do mundo. E essa notícia é uma notícia maravilhosa. Porque grande voz do céu proclamando. Até os céus estão proclamando em grande voz. Você vai anunciar essa notícia agora para o seu irmão. Né? Esses versículos 10 e 11. Você vai anunciar para o seu irmão essa grande notícia. É que nem quando você anuncia que passou no vestibular, né? Você não vai chegar assim. Eu passei no vestibular. Passei. Né? Então, anuncia essa notícia para o seu irmão, tá bem? Fica de pé, anuncia para o seu irmão. Depois de anunciar, o outro anuncia para o outro. Tá bem?
Amém. 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 Irmãos, amém. Lembre-se, espírito voluntário. Não ser simplesmente alguém que participou dos 500 que viram, mas dos 120 que fizeram a coisa acontecer. Certo? Com um coração voluntário, exercitando o Espírito, usando todo o nosso ser para ter comunhão com Deus, se encher de Deus, se encher do Espírito e contribuir e ofertar a sua porção para edificação. E assim, irmãos, também fazendo calar o inimigo e abrir a sua boca, saindo força. E, aleluia, nós vamos trazer o Senhor de volta. E também, lembrando, irmãos, estamos na reunião para nós nos mergulharmos no Espírito. E no final nós saímos como um só homem. Não estamos na reunião para nos preservarmos. E saímos, eu vim inteiro e saí inteiro. Talvez no início da reunião seja centenas de irmãos, mas no final da reunião, um só homem, em um só Espírito, porque nós mergulhamos e nos entregamos para o que o Espírito está fazendo. Amém? Então, irmãos, os voluntários que quiserem vir aqui, compartilhar, abrir a boca, fazer sair força e fazer calar o inimigo.